Estamos ao vivo. Deixa o pessoal entrar aí. Boa noite para quem está chegando, boa noite para quem esperou essa live aí. Ainda não tem ninguém aqui online, mas a gente já vai dando essa saudação porque vai ficar gravado, né? Sim, sim. Então é isso. Deixa eu tirar aqui o. Já tem uma pessoa que já curtiu aqui, né? Vou esperar o pessoal entrar aí para a gente dar início. Tem 4 pessoas online. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para quem está chegando na live do Não é Heresias, né? Hoje eu estou aqui com o Felipe Silva, que é um dos nossos moderadores aqui da página também. Eu estou esperando o Daniel entrar. Ele estava voltando da igreja, estava no trânsito, e aí estamos esperando ele chegar, né? É o tempo que ele chega, acho que uns 5 minutos, mas enquanto isso a gente dá uma saudação aqui, né, Felipe? É. Muita gente que acompanha aqui a página há anos, né? A página já tem anos aqui, dando, né, essa formação mais teológica para a galera, dando mais informações. E de certa forma a gente fica muito aqui atrás do computador, do celular, e às vezes as pessoas não sabem quem é que posta. Então somos nós, né? Eu, o Felipe, nós somos É. moderadores, né? Eu já fui moderador acho que uns 5 anos atrás, passei um bom tempo afastado aí da página e estou voltando agora. Acho que tem um mês só que eu tô ajudando os irmãos aí a moderar a página. E o incrível é que um pouco antes de eu ser moderador da página, eu era acompanhante da página. Show de A maioria bola, dos conteúdos, assim, que me puxou para dar uma aprofundada na teologia veio tudo da página. bacana, show de bola. E aí tu falaste com o Daniel, com o Kiko, quem foi? Então, na verdade, quem me chamou foi o. Eu já tinha. Eu conhecia eles, mas só quem me chamou mesmo foi o Fonseca que me chamou, para ser Fonseca. O moderador também. Jefferson, né? É, o Jefferson. Show de bola. Bacana. E Ele, aí, pode falar. sim, aí eu comecei numa outra página, aí ele viu que eu estava desempenhando bem e também me chamou para outra página. Eu tinha uma página também mais pequenininha. Show de bola, bacana, cara. E aí, no caso, tu já modera quanto tempo, mais ou menos, essa questão de fornecer um conhecimento mais teológico para a galera? Quanto tempo, mais ou menos, isso já rola? Então, na página Não Há Heresia já tem mais ou menos quase 2 anos. Uhum. Agora, eu tenho nas outras páginas Pregador Consciente, Examinar as Escrituras, já faz um pouco mais tempo. Pelo menos uns 3, 4 anos, mais ou menos. Show de bola. Eu posso falar por mim que acho que há uns 6 anos, na verdade, que eu comecei a conhecer a fé reformada, né? Então, Uhum, dentro do cenário que a gente, assim, que eu me encontrava, eu posso falar por mim, era um cenário bem catastrófico, né? E eu era de uma igreja tradicionalmente pentecostal e, na verdade, comecei a ver muita coisa errada acontecendo. E aí, agucei a curiosidade, fui me aprofundando na teologia. Eu lembro que eu entrei num grupo chamado Grupo Os Bereanos. Aí lá nesse grupo tinha, não sei se o Daniel estava, tinha o Wilson, tinha uma galera, né? A maioria era daqui de Belém do Pará, eu sou daqui do Pará. E uhum, aí lá eu fui confrontado, né? Fui confrontado, algumas coisas foram postas, alguns questionamentos foram feitos e eu simplesmente não sabia responder. Né? Eu simplesmente uhum, fiquei ali entre a cruz e a espada, fiquei meio que perdido. Tentei até, de certa forma, defender a denominação da qual eu fazia parte, mas não demorou muito tempo para eu perceber que não tinha o que defender. Realmente tinha muita coisa errada e saí de lá, dessa denominação, muito, de certa forma, odiado, né? Porque quando a gente descobre a verdade, talvez até no nível de maturidade, a gente quer fazer com que as pessoas conheçam essa verdade. E eu posso falar, fazer uma autocrítica, né? Eu não sabia como transmitir isso. Eu falava de um pouco mais incisivo, as pessoas ficavam com raiva. Mas eu acho que é o processo de todo reformado, né? Eu acho que É, a maioria passa por isso. a mesma coisa também. Eu, há um tempo atrás, fiz um curso livre de teologia. Acho que já tem uns 9 anos que eu vou que eu me batizei na igreja evangélica, tudo. Sim. E depois eu comecei um curso livre de teologia. E quando entendi um pouquinho mais, eu fui atrás de um curso numa graduação. Aí foi mais ou menos nessa época que comecei a moderar a página também. E aí, no caso, tu já está em qual, já que é graduação, qual semestre? Então,
devido à pandemia, tinha alguns trabalhos que havia muita necessidade de você fazer presencial ele. Sim. E quando começou a pandemia, eu tive que parar. Mas já estava no final já, acho que faltam uns 3 meses para acabar, mais ou menos. Pô, cara, Aí só bacana. faltam essas partes presenciais. E aí não rola aquilo de que a letra mata, né? Não tem nada a ver com a Ah, teologia, né? não, isso não tem nada a ver. É O verdade. pessoal, São, na verdade, crenças que a galera tem de que quem faz teologia, de certa forma, se torna arrogante, se torna alguém prepotente, alguém que não tem nenhum tipo de humildade, né? Então, a gente é muito taxado disso, né? Quando a gente começa a conhecer a teologia saudável, a gente começa a se aprofundar, a gente quer fazer com que as pessoas saibam disso. E a gente, de certa forma, é mal interpretado por conta disso. E eu também não vou exatamente. passar pano, né, para todos os reformados. Tem muita gente boa que tem um conhecimento esplêndido, mas que na hora de passar todo esse conteúdo acaba sendo um pouco mais sarcástico, um pouco mais irônico. Então, isso eu sempre digo, né, que respeito muito meus irmãos, as opiniões, né? Claro que dentro da teologia faz parte essas discordâncias, esses debates, eles fazem parte, é sadio, mas eu sempre tento mostrar para a galera que você deve falar a verdade, mas você pode falar de uma forma um pouco mais séria, né? Para que as pessoas te levem a sério, para que não te vejam apenas como alguém que está querendo ganhar likes ou esse tipo de coisa, né? É verdade. Então, E aí, e hoje é um tema muito pertinente, né, Felipe? É um tema muito atual, que falar da igreja pós-moderna. É um tema que muita gente se pergunta, o que é pós-modernismo, né? O que é esse negócio de igreja pós-moderna? É um tema, só da gente olhar e ver isso daí, a gente já fica meio, né, o que isso significa? Mas é um tema que envolve muitas coisas, é um tema bem complexo, bem profundo, que obviamente não vai dar para a gente falar todos os pontos aqui na live, até porque, enfim, só uma plataforma, né? A gente vai passar aqui, acho que 1 hora, alguma coisa assim. Então não dá para abordar tudo. A gente vai pegar os pontos principais e dar uma pincelada e encaixar no nosso cenário atual da igreja, né? sim, observando muitos comentários das postagens que a gente faz aí, muita Sim, gente aplica essa teologia. Dá para ver que as pessoas que comentam ali têm esse pensamento da igreja pós-moderna, sim, né? muito, Questionam muito tudo ali, não há verdade absoluta. Esse verdade. tema, acredito que é muito importante. Os Sim, verdadeiros cristãos, né, como o post que a gente faz aí, vão entender que a gente tem que se submeter à palavra de Deus, que é uma verdade absoluta. eu digo sempre tem um pastor, se é que se pode chamar de pastor, né? Está ficando muito conhecido, está ganhando uma notoriedade muito grande dentro do cenário artístico brasileiro. Ele é o Henrique, esqueci o nome agora. Ele é o Henrique Silveira, alguma coisa assim. Eu não sei se é esse. Eu esqueci o nome dele, mas ele é um pastor basicamente que ele tem umas ideias assim bem, bem progressistas, sabe? E ele Sim, está andando direto com aquele ator que inclusive foi diretor do filme Marighella, é o Wagner Moura. Ele está nessa parceria direto e tem muita das coisas que ele fala, as pessoas acham o máximo, acham aquilo maravilhoso, porque ele dá uma nova interpretação para a Bíblia, das doutrinas essenciais que a Bíblia já havia pré-estabelecido, então ele vem com uma nova interpretação, com um novo conceito, e isso, de certa forma, deixa o mundo e as pessoas que são do mundo extasiadas e felizes, né, com esse tipo de coisa. Ó, chegou aí o nosso amigo Daniel. Chegou aí o E Daniel. aí, Tá tudo bem, bom, e aí, irmãos? Daniel, tudo gente. bom? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Antes de tudo, né? Gostaria de agradecer vocês aí pela paciência. Eu estava na igreja e é difícil sair do estacionamento, é complicado. Cidade de Campinas, aqui em São Paulo, é a segunda cidade com mais habitantes, né? Em todo o estado. Então, aqui o negócio bomba, até nos domingos. Então, eu peço perdão a vocês aí pelo fato de eu estar atrasando aí, beleza? Tranquilo, irmão. A gente entende perfeitamente. O trânsito Eu atrapalha peguei um muito. pouco. Não, tranquilão. Eu peguei um pouquinho aí da fala de vocês, né, a respeito da igreja pós-moderna. Ah, nos últimos dias, né, eu tenho visto a questão cultural, né, até mesmo do mundo pós-moderno, aonde algumas coisas que nós vamos falar, né, a respeito da igreja, etc. Nós vemos a questão da cultura pós-moderna
nesse mundo caído, sendo implantada dentro das igrejas, né? Dentro dessa verdade, como o irmão Felipe falou, essa verdade, não existe uma verdade absoluta, cada um pensa da sua forma, e então não há uma característica bíblica mais, né, dentro de algumas igrejas, dentro de alguns templos, onde deixaram essa doutrina para ir por ventos de heresias, algo totalmente ineficaz, né? Um evangelho que não salva. Então, mais ou menos isso aí que acredito que eu peguei um pouquinho dos lances de vocês aí, eu acho que vai ser legal essa live. Também acho. Show de bola. Meus irmãos, vamos iniciar, né, oficialmente. A gente estava tendo um bate-papo aqui muito breve hoje, Felipe, quando tu não chegava. Então, para a gente entender, vou tomar aqui a liberdade de dar esse início, né, para que dar essa breve introdução para que a galera entenda, para que a gente entenda o que é o pós-modernismo, é preciso a gente entender o que é a era moderna, né? Então não tem como a gente passar para a era pós-moderna sem entender antes o que é a era moderna. E eu preparei um slidezinho super rápido aqui, só para a gente dar uma pincelada rápida para a gente entender. Bom, para a gente entender pós-modernidade, o que é, como surgiu, quais são suas implicações na sociedade. Vamos lá. O conceito de pós-modernidade, o melhor conceito que eu achei é esse aqui, o movimento da cultura que rejeita os valores da modernidade e vê com desconfiança os princípios racionais supostamente universais desenvolvidos na era do iluminismo. Beleza, cara. E muito termo filosófico, não entendi nada. Vamos lá. A cultura é o cenário da qual fazemos parte, né? Tudo que é feito pela mão do homem é cultura. Música é cultura, carro é cultura. Tudo que o homem fez, que é tudo que é manufaturado, tudo que é construído a partir do homem, isso a gente chama de cultura. E o homem, independente do seu país, da sua região, ele está inserido em uma cultura específica, certo? É muito comum a gente ouvir por aí as pessoas falarem, bom, vocês são cristãos porque vocês nasceram no Brasil, que é um país predominantemente cristão. Então, quem nasce na Arábia Saudita é muçulmano, porque a cultura leva para isso. Então, cada homem, ele forma, né, o seu intelecto e a sua forma de pensar baseado na cultura muito da qual ele faz parte. Então, tem sempre um filósofo que eu gosto de usar o exemplo, que é o Immanuel Kant. Ele usa ele difunde aquela ideia de que todos nós temos uma lente, né? E essa lente da qual nós temos, ela é muito específica, ela é subjetiva. Quando a gente vai analisar o mundo e tudo que nele há, a gente passa pelo crivo da nossa cultura, da nossa cosmovisão. Então, a era pós-moderna ela é construída baseado numa cultura hegemônica, né? Que essa cultura ela foi construída muito na questão da era moderna. Mas o que é a era moderna? Vamos lá. A era moderna ela surgiu mais ou menos ali no século XV e ela se desenvolveu quase que por completo no século XIX. Dentro desse contexto, a instituição que era a instituição hegemônica que tomava conta de todas as coisas era a igreja, né? Então, tudo que havia no mundo passava pelo crivo e pela aprovação da igreja, que era, no caso, a Igreja Católica Romana, né? Então, a arte, a ciência, ela estava submetida à igreja. E aí, nessa era moderna, surgem alguns homens, né, que começam a questionar essa autoridade da igreja, quando alguns paradigmas são quebrados, a ciência começa a ganhar um outro patamar, grandes descobertas são feitas, então o homem ele se questiona, peraí, a igreja não é a verdade absoluta. Agora, para a gente chegar num conceito de verdade, a gente precisa experimentar através da ciência e da razão. Então, o homem ele vai fazer grandes descobertas, ele vai se afastando desses paradigmas que a religião havia imposto, né? Esse a gente chama de era moderna. Um exemplo dessa quebra de paradigmas é essa imagem aí que eu peguei, que é um exemplo muito bacana que a gente usa, que naquela época tinha uma crença muito grande de que quando você ia navegar, existia monstros dos mares, né? Existia um abismo, e quando você olhava o horizonte, tinha uma linha ali, né? Uma linha infinita, e de certa forma isso gerava medo na sociedade. Então, as grandes navegações, elas foram uma quebra de paradigmas, né? Eles romperam com todas essas crendices que era, na verdade, fruto e criação da igreja. Então, essa é uma imagem perfeita para descrever essa época. As grandes navegações elas surgiram dentro desse contexto. Nós vemos aí a ciência evoluindo cada vez mais. E aí,
também o enaltecimento aí do naturalismo, né? A gente vê um exemplo muito clássico de um desenho natural, que é o do Scooby-Doo. O Scooby-Doo é aquela turma de jovens que vão para um determinado lugar, onde está tendo um certo boato, que tem fantasma, tem eventos sobrenaturais acontecendo, e aí, a princípio, eles ficam até com medo, ficam meio receosos de irem lá, e logo eles percebem que, na verdade, não existe nada de sobrenatural, é sempre alguém se disfarçando de um fantasma, tentando ganhar poder, é uma guerra de poderes, né? Então eles descobrem sempre que por detrás de um evento sobrenatural existe uma explicação lógica, existe uma explicação racional. Então, quando a gente olha assim para um homem natural, um homem que preza pelo naturalismo, é um homem que preza a razão, que preza ele negligencia eventos sobrenaturais, ele chega a dizer que não existe o evento sobrenatural, não existe metafísica, tudo tem uma explicação lógica, tudo tem uma explicação científica. E aí, esse sentimento, né, de naturalismo, da era moderna, gerou uma expectativa na sociedade. Que expectativa era essa? De um futuro melhor. A ciência, a revolução industrial, o homem ganhando notoriedade, ganhando espaço, vem a época do iluminismo. O homem ele vai criando, ele vai projetando uma perspectiva positiva a respeito do futuro, de que no futuro a ciência iria abrir portas, iria abrir grandes, né, portas para a humanidade cada vez mais progredir. E aí a humanidade foi evoluindo nesse sentido, ela foi se distanciando cada vez mais da ideia de religião, da ideia sobrenatural, então a gente vê que é uma nova forma de pensar, né? E o que aconteceu? Até que vem as duas grandes guerras mundiais, né? A Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial foram assim um divisor de águas nessas duas eras, né? A era moderna e a era pós-moderna. Se, por um lado, a era moderna priorizava a razão, a lógica, a ciência, depois que veio a Grande Guerra, eles viram que todo esse conhecimento, toda essa ciência foi muito usada para o caos, foi muito usada para a maldade, né? Então, foi ali um período em que a galera meio que se descobriu, gente, a gente não está indo para lugar nenhum. A gente pensava que estávamos rumo a um futuro, rumo a um progresso, mas a verdade é que a gente não está indo para lugar nenhum. Então, o Holocausto, né, as duas grandes guerras foram aí um grande divisor de água da era moderna para a era pós-moderna. E aí veio a Grande Depressão, basicamente é isso que quer dizer mesmo o nome. Depois das duas grandes guerras, em 1945, só para vocês terem uma ideia, o nível de ateísmo foi tão grande que ele chegou a ficar em segundo lugar, perdendo apenas para o cristianismo em número de adeptos, né? Então, foi uma grande depressão de fato. A população ficou mais cética, mais agnóstica, mais ateísta, por conta dessa grande depressão, né? Dessa grande constatação de que a humanidade ela não está indo para canto nenhum. Nós estamos à deriva, tudo é o caos. Então, há uma grande desconstrução de ideias, né? Então, tudo é o caos. E é nesse cenário em que a sociedade pós-moderna nasce, né? E aí, eu peguei aqui o último slide, só para a gente entender como é que pensa o homem pós-moderno. Porque o pós-modernismo ele é uma forma de pensar. Ele é um molde do nosso pensamento, é uma forma que o homem analisa o mundo. Ou seja, o homem pós-moderno ele rejeita conceitos absolutistas. Né? Se você vir com uma ideia de que existem verdades absolutas, o homem pós-moderno rejeita essa ideia. Porque para ele não existe verdade absoluta. Toda ideia é bem-vinda. Toda ideia é válida. Então, prioriza as experiências em detrimento da razão. Quantos de nós já não ouvimos aquela ideia? O que importa é se sentir bem, né? Não importa se você está num local sadio, biblicamente saudável. O que importa é que você se sinta bem. E ele vai relativizar a verdade. Ele vai relativizar conceitos absolutistas. Então, foi uma breve introdução, só para a gente dar início ao nosso papo sobre o que é a era pós-moderna. Então, vamos lá. Vou passar a palavra aqui para o meu irmão Felipe, e aí ele vai dar uma breve pincelada para você sobre o que é, como é que está nesse cenário aí. Então, observando até os comentários que a pessoa faz na página, você vê que eles tentam, né, quando a gente posta um versículo, eles tentam, não, mas esse contexto não é isso. Mas examinando pela lei da hermenêutica, toda aquela parte, versículos, né, precedentes,
Os versículos mostram que lá é o verdadeiro contexto. Aquilo significa aquilo, mas só que eles rejeitam. Uma igreja mesmo que a gente vê que rejeita vários versículos bíblicos, a igreja contemporânea. Eles pegaram, né, a parte de Jesus, transformaram num Jesus bom, né, e rejeitaram o que eles não queriam. Vão lá, colocam, né, casamento gay, que a gente sabe que não é aprovado pelo Senhor, Sim. e vários outros tipos de doutrina que praticamente a Bíblia condena, né, mas o pessoal, né, diz que ao ponto de vista deles não é isso, né? Então eles criaram seu próprio Deus, o Deus da Bíblia eles colocaram de lado, e aquilo que eles achavam bom, aquilo que sacia a depravação deles, eles incluíram a doutrina deles nos seus ensinos. Show de bola. Constantino? Opa! Então, a respeito, antes de tudo, ô irmão Atos, Deus abençoe sua vida aí, seja bem-vindo. Estamos de olho aí nos comentários, cara. Logo mais a gente conversa. E você que é lindão, velho. Bobão pra caramba. Então, vamos lá. Nessa questão aí, cara, a respeito do pós-modernismo dentro das igrejas, no meio evangélico, católico, e qualquer outro que se diz cristão, né? Dito cristão, né? Até porque hoje é vergonhoso para nós nos assumirmos como evangélicos. Por quê? Algumas pessoas acabam achando que isso é o extremismo, né? De pessoas que se ditam reformados ou até mesmo pessoas que vêm de uma linhagem luterana e por aí vai. Por que nós temos esse tipo de preconceito de ser chamados de evangélicos? Hoje, o evangélico ele não passa mais do que uma modinha, né? Nós olhamos que o cenário atual da igreja não é mais do que pessoas procurando introduzir o mundo dentro dos templos. Eu não estou dizendo da eclésia, né, a igreja de Cristo, a invisível, mas dentro dos templos. Aqueles cujo eu poderia citar nomes aqui, não tem problema nenhum também para mim citar nomes, mas eu não vou fazer isso por ética com meus colegas. Por esses dias, o assunto que o Felipe acabou de tocar aí, algumas pessoas reunidas se intitulavam uma igreja reunida em praças, aquilo me chamou a atenção. Era uma igreja com pessoas que optaram se relacionar com pessoas do mesmo sexo, como se aquilo ali, eles fossem excluídos da igreja, como se eles fossem pessoas banalizadas, pessoas totalmente inaceitáveis dentro da igreja. Nós sabemos, de fato, que isso não é uma verdade. São as atitudes dela. Certamente, se há uma exortação, uma correção, e se Cristo, através do Espírito Santo, o Espírito de Deus, a quebrantá-las, certamente elas vão ir ao arrependimento e vão ser aceitas dentro do corpo de Cristo. Então, a igreja pós-moderna, ela tem dado convites para essas pessoas estarem no meio dos palcos, no meio dos púlpitos. Elas estão, muitas das vezes, essas pessoas que necessitam de Cristo, necessitam do Criador, necessitam do nosso amor por elas. Eu deixo bem claro que não somos preconceituosos. Ao contrário, nós somos pessoas que estamos à linha das Escrituras. Não somos perfeitos, estamos em processo de santificação. Então, nós não aceitamos esse tipo de conduta dentro do nosso meio de dogmas, de doutrinas, porque nós não compactuamos com tal coisa. De fato, o assunto é tão polêmico que o Felipe acabou de tocar aí, e eu estou falando porque eu vivenciei isso, e chega a ser algo que eu cheguei a questionar um dos homens que se diz presbíteros, e ele disse de uma igreja, né? Ele saiu de uma igreja muito dos surfistas, né? Vamos dizer assim, para não citar nome. Lá, os surfistas, tal. O pessoal falou assim: olha, o Senhor, ele escolhe a quem o apraz. E essas pessoas, elas cultivam o amor, porque Deus é o amor e Deus é paz. Ele procura o nosso interior, não o exterior. Ou seja, nós estamos vendo um cristianismo baseado numa carcaça. Ou numa carcaça, eu digo assim, você olha a estética, a
as ações, não conseguimos olhar o foro íntimo, mas as ações, e aquilo não é válido, porque o interior, o tal amor, em aspas, é o que vale. E isso, para mim, cara, sinceramente, chega a me doer o coração, que eu vou citar aqui o que eu acho. É um câncer a ser combatido pelo Evangelho de Cristo. Entendeu? Com certeza. Foi um termo assim que tu usou, cirúrgico. É um câncer, né? Então, eu poderia usar um outro termo. É uma erva daninha, né, que foi plantada nos alicerces do cristianismo. E, assim, o câncer, ele se alastra sem fazer barulho, né? Muitas das vezes a gente não percebe que ele está se alastrando, que ele está se infiltrando. Muitas das vezes as pessoas, quando tentam até construir uma apologia para defender a fé cristã, para acusar que o homem não é o centro do coração de Jesus, né, como a gente vê por aí alguns pregadores falando, quando a gente se levanta contra essas ideias humanistas, nós somos taxados de fariseus, de pessoas arrogantes, né? Por quê? Porque isso já está condicionado na mente humana. O homem pós-moderno, ele pensa assim, ele acredita que não há verdade absoluta, ele acredita que tudo é baseado na subjetividade, é tudo baseado na experiência. Você vê que é um desafio até para se evangelizar nos dias atuais. Quando você evangelizar um homem moderno, ou seja, um homem que era baseado na razão, você ia lá, olha, é pecado cultuar a imagem, isso é idolatria, Deus abomina isso daí. Aí o cara perguntava, mas como? Me prova. Aí você abria lá a Bíblia em Jeremias 10, Êxodo 20, aí aquele homem olhava, né, aquelas evidências bíblicas, e falava, isso faz sentido, realmente está escrito aqui, vou perguntar para o padre. Ele ia para o padre fazer o mesmo questionamento, quando ele não era convencido da resposta, aí ele se convertia. Por quê? Ele se convertia baseado na razão, pela lógica. Ele analisava o que era mais racional e ele então se convertia. Só que hoje o negócio é diferente. Você vai evangelizar alguém que é pós-moderno, você vai dizer, olha, idolatria é pecado, é abominação. Aí ele vai olhar para você e vai dizer, bom, mas essa é a tua opinião, não é a minha. O que importa é que a gente se sinta bem, o que importa é que a gente se sinta bem, que a gente acredite naquilo que a gente crê, né? Então, é muito mais difícil você evangelizar nesse cenário atual, porque a razão ela não está na moda, né? Hoje o homem ele prioriza a questão da experiência, né? Então você vai ver pessoas que de manhã estão frequentando uma igreja evangélica, aí você pergunta, gostou do culto? 10, gostei. E você vai ver essa mesma pessoa no outro dia indo num culto esotérico, numa religião mais esotérica, no candomblé, na quimbanda. Essa pessoa vai dizer, estou me sentindo bem também. Então, o homem está em busca de verdades subjetivas, ele não preza a razão, né? Então, isso aí é um desafio. E a igreja, eu noto assim que a igreja, ela ficou aquém do que está acontecendo no mundo. A gente meio que não se atualizou para evangelizar esse homem pós-moderno. E a gente vê alguns ateus que saem do nosso... Alguns ateus são mesmo, né, irmão? Mas eu quis me referir aos pastores progressistas, os pastores mais liberais, que estão saindo do nosso meio com uma nova interpretação da Bíblia. Aí você encontra Ed Renekiewicz falando que precisa atualizar a Bíblia porque a Bíblia que nós temos, ela não está conversando com o homem atual. Então a gente vê esse tipo de ideia permeando o nosso meio cada vez mais, infiltrando cada vez mais. E o discurso dele foi tão... Eu fiquei tanta dó dele, cara, no discurso dele, aquele vídeo lá, nessa igreja, mais de 30 anos. Eu olhei e falei, cara, nossa, cara. Complicado, né, cara? Complicado. Ele passou como diz no Salmo 55, as palavras eram tão lindas tão macias como manteiga. Nossa, mas no coração havia maldade, né? Como espada. Então você vê que é desse jeito, cara. Infelizmente, algumas pessoas estão se escandalizando ainda. Até entendo. Só que nós não temos mais que nos escandalizar. Ó, Porta dos Fundos. Novamente vai fazer alguma coisa referente a Cristo. Aí você vai ver os cristãos. Nossa, que tal? O que está acontecendo? Que isso é uma tortura. Aí pega a imagem de Cristo lá sendo arrastado por Satanás na escola de samba lá. E aí fala, nossa, por isso que aconteceu a pandemia e tal. Pós-modernismo. Entendeu? Ainda tem aqueles folclores antigos. Se você fala de Cristo,
virá sobre vós alguma coisa que vai ser evidente para o mundo, etc. Vai causar algo que todos... É igual aquele tema do Titanic. Pô, o cara falou que nem Deus afundaria o Titanic, aí foi lá e afundou. De Deus não se blasfema. Então eles pegam essas pequenas coisinhas e colocam... É óbvio que a gente sabe que o Senhor se ira todos os dias, a justiça e juízo é base do seu trono, e por aí vai, né? Misericórdia e graça vai diante dos seus olhos. Mas nós não podemos também fazer algo como se fosse um conto de fadas, né? Como muitos estão fazendo. O Ed René falou que está sendo perseguido, que essa nova visão dele aí, a igreja sempre crucificou os mártires lá e tal, e ele quase falou, como se diz, Paulo? Paulo dizia assim, na verdade não é Paulo, né? Ele quase me convenceu, Paulo, você quase, vamos dizer no linguajar, eu quase me convenceu a ser um cristão. Cara, e muita gente nos persuadiu, e muita gente lá nos comentários, o irmão Felipe, falando assim, nossa, aquela pregação, cartas vivas para letras mortas, aquilo lá me edificou tanto, cara, tanto comentário positivo, que eu olhei ali e falei, é uma geração inteira indo a passos largos para o inferno, de verdade. É uma geração imensa, não é algo assim que me venha a trazer, me confortar, porque isso me traz um certo... Eu sei que Cristo cuida da igreja, mas Caio e Felipe, pensam comigo, eu tenho uma filha, vocês provavelmente têm filhos, ou vão ter. Nós temos essas crianças que vão crescer e vão ser persuadidas também a um evangelho superficial, cara. Vocês entendem aonde eu quero chegar? E algumas pessoas falam, olha, você saiu eu fui expulso de uma igreja, né? Eu acabei saindo de uma igreja pelo fato de estar batendo em certas situações. E era uma igreja pentecostal, eu fui pentecostal, deixei de ser pentecostal e me espirraram da igreja, me mandaram embora da igreja. E hoje eu tô aqui, cara, graças ao bom Deus, sobre a verdade, entende? Então eu acredito que outros como eu, e outros como outros, e outros, vão acabar na mesma situação. Cristo vai chamar, vai quebrantar o coração dessas pessoas, que muitos saíram por conta de Paulo Júnior, Paul Washer, Charles Haddon Spurgeon. O cara morreu faz anos, e eu li os sermões dele e fui abalado através de sermões de anos e anos atrás, uma centena de anos atrás, mais de 100 anos atrás. E eu fui quebrantado por um sermão do Charles Haddon Spurgeon. Entende? Por você ver a falta de pregadores para os dias atuais. Em pregadores, né? Esses dias a gente viu um post de um rapaz que falou que o novo Billy Graham era o coaching do David Leonardo. David Leonardo. Meu cara, Deus do céu. Para vocês verem o nível do intelecto, né? Não estou dizendo que o pessoal é ignorante e tal, mas algumas pessoas fecharam seus intelectos mesmo, estão com comichão no ouvido, entendeu? A página, eu estou nessa página desde 2015, se não me engano. Eu sou um membro antigo aqui. De início, se não me engano, era o Caio, o Wilson e eu, se não me engano, era isso. E depois foi outros ADMs. Alguns se apostataram, para quem não sabe, acha, nossa, não tem como se apostatou, poderia citar nomes aqui também, mas não vou citar. Se apostataram na fé, cara. Se tornaram pessoas que cultivam o esquerdismo russo, soviético, né? Vamos colocar aí, que caçaram, perseguiram, para quem não leu, Torturados por Amor a Cristo. Torturado por Amor a Cristo. Ou tem um filme no YouTube, eu indico para vocês, Torturado por Cristo, chama o filme. Mas é a história de um pastor luterano que
passa pelo regime soviético aí, é uma história muito edificante e é baseada em fatos reais, então eu indico para vocês assistirem esse filme aí. E também esses dias, irmãos, eu fiz um post sobre pastora, que não pode ter pastora. Teve gente que me comparou com. Isso foi no Instagram. O pessoal lá do jihadista do Irã. Só porque eu falei que Eu vi mulher não isso podia aí, ser eu vi. ordenado. Eu vi Aí o isso daí, pessoal. cara. Aí teve uma irmã que ficou lá debatendo, ela, não, mas por causa disso, eu falei, irmã, se você ler o contexto histórico da igreja, não tem ordenação feminina. Isso aí é coisa depois do iluminismo. Sim, Explicando e ela batendo na tecla, não, mas pode. Eu não tô falando que a mulher não é capaz disso. Eu tô falando que é um mandamento de Deus, né? Mas as pessoas, não, que você está falando que a mulher não é capaz, tal. Não, eu não falei isso, né? Fala que pois é. o homem é mandão. Mas eu falei, não, mas não tem nada a ver com isso daí. Se você ler lá, Cristo, você vê o sacrifício de Cristo, Cristo manda o homem também se sacrificar pela mulher dele, né? Então não é isso aí que eles estão afirmando. É que, na verdade, eles estão tentando distorcer mesmo para tentar enfiar as ideias dele na nossa cabeça. Como se a gente já não conhecesse de onde vem isso aí. Com certeza. Exatamente. Até... Oh, Pode desculpa, falar. irmão Caio, pode falar. Pode falar. Até porque, se nós notarmos, né, desde é óbvio que o contexto cultural antigo ele vai mostrar que havia um machismo extremista, né? Isso de fato existia, mas isso não afetou de forma alguma as ordenanças de Deus para com o homem e para com a mulher, né? O homem tem o seu. Eu fiz um texto, até um pouco, acho que é de 2019, gerou uma contenda danada na página, porque eu chamei o homem que se submete ao pastorado feminino de ser afeminado. Por quê? Eu falei assim, pô, peraí, Deus te dá uma missão, né? Como se diz no exército, te dá uma missão, você tem uma missão lá para ser cumprida. Aí você é um cara preguiçoso, não é capaz, aí você coloca uma mulher, né? Aí você quebra a hierarquia, a disciplina para colocar uma pessoa para fazer aquilo para você. Aí o que acontece nesse contexto aí? O homem ele acaba entregando o seu ministério para a mulher passa a exercer o ministério do homem, a inversão de valores se torna, e a desculpa da mulher, quando ocorre isso, fala assim: se o homem não faz, bem desse jeito, peraí, ó. Se o homem não faz, Deus levanta uma mulher, uma varoa poderosa, uma varoa do manto, do fogo, do Rabadessa, Arabanana, sei lá, sabe? Não é querendo, sabe? Então, não é. Gente, é simples, o evangelho é simples. Há alguma brecha bíblica de pastorado feminino, de apostolado feminino dentro das leituras bíblicas de Atos, dos evangelhos? Não há. Quando Matias é escolhido, nós temos diversas mulheres que estavam com Cristo muito próximo e poderiam ser escolhidas, poderiam ter sido direcionadas a tal cargo. Deus poderia ter escolhido, no lugar de Paulo, uma outra mulher também, né? Mas não. De fato, ele escolhe homens para exercer um ministério masculino. Agora, os afeminados, me desculpem vocês que estão ouvindo, os afeminados vão entregar o ministério para mulheres. E as mulheres machistas ou feministas, porque tem mulher machista também, que fala assim, não, o homem tem que mandar em tudo, o homem não é mandar, gente. É exercer aquilo que Deus ordena. Se o seu marido não te trata como Cristo trata a igreja, há um problema. E se você, mulher, também não se comporta da forma bíblica, há um outro problema. Então, esse pós-modernismo, nessa questão que o Felipe tocou aí, não é uma coisa só irônica, que eu estou dizendo assim, respeitosamente agora, para vocês mulheres e homens, é algo sério. É algo sério. Vocês estão descaracterizando a igreja. Vocês vão ser cobrados por cada ação, por cada palavra, por cada doutrina inventada que vocês, vamos dizer assim, impuseram, né? Deixaram de uma forma até ditadora dentro da igreja de vocês. Então, tome cuidado. Com certeza. Isso é importante a gente falar, porque a gente vê que
os falsos mestres, eles não vêm de fora, eles vêm de dentro da igreja. E eles estão muito bem camuflados. Os falsos mestres adotam uma linguagem mais humilde, digamos assim, uma linguagem um pouco mais, com jargões até bíblicos. E você olha aquela pessoa e diz, nossa, que pessoa de Deus, que pessoa maravilhosa, né? Que cristão exemplar. Eu sempre digo que é muito fácil a gente identificar, por exemplo, de Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, como falsos profetas. Isso é fácil. Porque qualquer pessoa que faz um pouco o uso da razão, né, consegue identificar esses caras como sendo falsos profetas. E basta ler alguns versículos bíblicos e o castelo desses caras cai todinho. Agora, como que você vai identificar, por exemplo, um Ed René Kivitz, voltando aqui a tocar no assunto do Ed? Por quê? Porque é um cara que adota uma linguagem mais, digamos assim, teológica, conhece muita coisa da Bíblia, mas deliberadamente ele implanta dinamite, banana de dinamite nos principais alicerces do cristianismo. E é muito mais difícil identificar esse tipo de falso mestre. Por quê? Porque ele fala até algumas coisas que realmente fazem sentido, e aí, por você não ter um conhecimento mais aprofundado da Bíblia, teologicamente falando, você acredita, e você defende. Né? Então, eu digo assim, o que o irmão Daniel falou é a verdade, é muito cirúrgico para o que está acontecendo nos dias atuais. Eu peguei aqui um versículo que eu acredito que é uma bomba, né, nos alicerces do pós-modernismo, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, e diz assim, Paulo diz para Timóteo, né? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, traduzindo, haveria um tempo tão difícil que as pessoas não iriam querer ouvir a verdade, a sã doutrina como ela é, pura e simples, mas elas amontoariam mestres que falem aquilo que elas querem ouvir, né? Ou seja, as pessoas estão procurando gurus, estão procurando pessoas que falem verdades subjetivas, verdades que lhes agradem, né? Eu lembrei aqui o nome do pastor, entre aspas, né, que é o Henrique Vieira, parece. Ele é um pastor alinhado mais ao pensamento progressista da esquerda. Ele chega a falar alguns absurdos assim, ele nega alguns dogmas e algumas doutrinas fundamentais do cristianismo, como por exemplo a própria ressurreição de Cristo. Ele foi no programa da GNT e lá ele disse que havia a ressurreição. Ele deixou subentendido que a ressurreição de Cristo ela não ocorreu pelas vias de fato, mas ela, na verdade, foi fruto de uma esperança da igreja daquela época, mas que, na verdade, ele havia renascido, ressuscitado nos corações das pessoas. Então, a gente vê esse tipo de teologia cada vez mais ganhando espaço. A gente vê teólogos liberais dizendo, olha, os milagres que a Bíblia descreve, não foi bem assim que aconteceu, tá? Existe uma explicação mais plausível para isso, né? Eles chegam a dizer que, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, na verdade, não foi um milagre, mas o que aconteceu ali foi que um garotinho veio com 5 pães e 2 peixinhos, e esse ato humilde e altruísta desse garotinho gerou uma comoção ali na população, e todo mundo tirou um pouquinho da comida que tinha, e houve ali uma multiplicação, né? Então, eles tentam dar uma explicação mais lógica, uma explicação mais subjetiva, até mesmo para os milagres da Bíblia, né? Então, de certa forma, eles rejeitam a Bíblia, eles rejeitam as verdades de Jesus em detrimento de uma verdade criada na sua própria imaginação. Essa que é a verdade. É um tempo muito difícil que a gente precisa se posicionar, ainda que falem mal da gente, deixa eu chamar de arrogante, deixa eu chamar de prepotente, de fariseu, como eu digo, eu reitero que eu faço das palavras de Pedro diante do Sinédrio as minhas, né? Quando ele estava lá sendo indagado pelos sacerdotes para que ele deixasse de pregar o evangelho no templo, ele disse, olha, importa mais obedecer a Deus do que obedecer a homens. Então, a igreja precisa de cristãos que se posicionem e doa quem doer. É lógico que a gente não vai adotar uma postura extremista, uma postura desrespeitosa, mas a gente precisa se posicionar, olha, essa é a verdade e ela independe da tua opinião. Verdade. Bom, se eu sumir daqui, é porque o celular descarregou. Tá descarregando bem mais rápido do que eu pensava. Tranquilo. Então, e acontece que esse Pode falar, irmão. evangelho não tem aquele significado do grego, né? O metanoia, né? Que é o arrependimento, mudança, né? De vida, de mente, do estado da mente.
esses evangelhos não é capaz de trazer arrependimento para o homem. E é logo uma das principais características do evangelho é fazer uma nova pessoa, nascer de novo, né? Como Cristo já falava, você tem que nascer de novo. Até o apóstolo João também, o profeta João Batista, ele fala, né, que ele cresça e eu diminua, coisa que não está acontecendo. O evangelho antropocêntrico dos dias de hoje. Mais coisas do mundo, mais secularismo, pluralismo, tudo que tem lá dentro do mundo, dentro da igreja, para agradar mais pessoas, né? Fruto mais ou menos de um mercado do evangelho. Vários tipos Verdade. de coisa, né? O que você quer, você pega ali, a igreja tem isso que você gosta, tem uma ali embaixo, né? Tá mais ou menos assim nos Fato. dias de hoje. É igual um comércio, né, Felipe? Irmão Caio, Isso mesmo. o que eu tenho visto, olha, de verdade, vocês vão falar, a gente vai até postar na página, não tem jeito, nós vamos postar na página. O pragmatismo chegou a tal nível que Cristo saiu do centro dentro da igreja, o homem também saiu do centro da igreja, vão colocar o Papai Noel no centro da igreja. Agora vem o Papai Noel dentro de uma igreja dita cristã, com um saco vermelho, cheio de balinha, para persuadir as criancinhas lá, e chega, olha aqui, ho, 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 Papai Noel. E o símbolo do Natal, que vem de anos atrás, está sendo sucateado por um velho babaca lá, de barba grande, que nunca existiu, né? Dito uma coisa tão tola, sendo passado dentro das igrejas, as pessoas se fantasiando, fazendo boas ações em nome de um ser que não existe, de um ser até mesmo de uns caras que tem teoria de conspiração, eles citam até bases bacanas acerca da lenda desse Papai Noel aí, você vai ver tal. Não tô falando que teoria da conspiração é correta, eu tô falando que as bases de estudo dos caras é boa, é legal para difamar realmente Papai Noel, porque a gente sabe que é uma lenda, mas a igreja pega essas lendas e pega algo verídico, pega lá Cristo, joga Cristo. Pega lá Papai Noel e coloca lá no trono agora. O Papai Noel agora é o centro do final de Natal. Vamos distribuir balinha, vamos distribuir brinquedo. Aí esse pragmatismo aí, o que não é certo, mas dá certo, atrai os incautos, né? Os incautos vão lá. E muitos bodes também. Os bodes estão querendo participar, né? O bode quer o que é carnal, o bode está lá. O bode tá afim de tudo que é do mundo. Aí põe uns pisca-pisca dentro da igreja, uma baladinha, tuntes, 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 pronto. Aí o dito cristão, bonzinho, ele vai falar assim, Felipe, paz do Senhor, irmão, tudo bem? Olha, seja bem-vindo aqui, me dá um abraço, irmão, olha pro seu irmão, cara, isso, bondade, na carcaça, nisso aqui, ó, não quer dizer nada se não for o Evangelho de Cristo, né? Nós sabemos o que transforma o Evangelho de Cristo. Não adianta ter palavras bonitinhas, falar de Coelhinho da Páscoa, falar de Papai Noel agora, que a moda é essa, né? Final de ano. E viver um evangelho fajuto, mentiroso, né? Pegar o tesouro que Cristo nos deixou, né? Que é o evangelho, o poder da palavra, né? Aqui tudo sustenta, conforme Hebreus fala, e sustentando todas as coisas com o poder da sua palavra, né? Todas as coisas são sustentadas com a palavra dele. Aí guarda as escrituras para chamar um velho, desculpa, babaca, um velho babaca. Chama lá o cara lá, alguém se fantasia e fica dando balinha dentro da igreja, gente. Fala sério, cara. Eu fico bravo, sabe? Por conta que como que os pastores de igrejas assembleianas, pessoal, assembleianas, tudo bem, é arminiano, pentecostal, muitos pentecostal têm respeito, carinho, mas, pô, cara, então, as assembleias estão perdendo a característica, tiraram o hino da harpa, aí e colocaram essas canções antropocêntricas, igual o Felipe falou aí, canções nítidas, que são canções heréticas, que falam a respeito do ego do homem, a respeito do coração do homem. Aí vem Romanos capítulo 1 lá, destroça tudo isso que eles estão fazendo, sabe? Não só a questão em respeito da carnalidade, das concupiscências, da homossexualidade que a gente vê muito, mas eu digo assim, que o homem está colocando em evidência o próprio homem, entende? Então, o meu desprazer é quando eu vejo um irmão, senhor, aquele senhor que, tudo bem, vai aos montes, ia aos montes, orava,
O cara, o amor dele era buscar almas, visita nas casas. Ele não tinha cargo eclesiástico dentro da igreja. Ele era um cara que andava com aquelas calças, sabe? Aquelas calças que você via social, um chinelo havaiano, uma camisetinha curta, social, parecendo antigão mesmo, cara, que saía visitando aquele pessoa humilde. Hoje não tá mais desse jeito, gente. Os caras mudaram tudo. Os idosos, os anciões, não são mais o mesmo. Afetaram a antiga geração, cara. Então, o que nós esperamos nos dias atuais? Se a gente não cuidar dos nossos filhos. Entendeu? A igreja hoje é um circo. Os pastores, os ditos pastores, são um palhaço. E, infelizmente, nós temos que amá-los. Felizmente, desculpa, não infelizmente. Felizmente, temos que amá-los. Orar, mas exortar. Porque Deus exorta aquele que ama e tem por filhos. Eu espero que todos se arrependam e volte. Sem Papai Noel, por favor, sem Papai Noel. Felipe, quer falar alguma coisa? Então, só para complementar um pouquinho mais, né, essa diversidade, né, faz a gente imaginar que a gente está lá na época que Paulo está chegando na Grécia. Né? A gente vai lá, tem vários tipos de Deus, né, se compara isso à igreja, e a gente, né, trazer o evangelho de volta e apresentar o Deus desconhecido que eles não conhecem mais. Tem esse tanto de coisa diferente que, né, praticamente acaba com o evangelho. Tira aquela essência do evangelho, né, aquele confronto, né? Que quando você, provavelmente todo mundo que eu vi uma vez o evangelho, né? O evangelho puro, você se sente confrontado. Hoje você se sente vontade de dar risada. Né? Você vai ver uns Verdade. pastores mais famosos aí, você dá risada. E o cara inventa um monte de piadinha, né? De um detalhe, irmão Caio, irmão Felipe, pode ver que a maioria dos cristãos saudáveis, eles são uma espécie de um homem depressivo. Porque ele cai, né, nas loucuras do pecado, muitas das vezes, o cara fica muito dá pra virada, fica desesperado. O que eu fiz, cara? E ele fica desesperadão e ele precisa de uma solução para aquilo, então ele tem que ir para Cristo. Agora, você vê nas igrejas modernas, o pessoal não fica assim, cara. Entendeu? Aquela coisa de lutar contra o pecado, né? Ter o domínio próprio. É óbvio que nós temos que lutar por isso, mas muitas vezes nós entramos numa certa depressão porque nós caímos em certas situações que realmente não poderíamos. Nós não aceitamos aquele tipo de coisa. Então nós ficamos desesperados, pedindo para que Cristo nos ajude, né? Lutar todo dia contra aquele mal. Algumas pessoas sofrem, né? Com nervosismo, estresse, pornografia e outros assuntos aí, usuários de drogas, pessoas que vêm aquela vontade, têm que lutar diariamente com aquilo, pessoas que voltam e caem de novo, caem nas drogas, e aí lutam contra aquilo, e já é tido, taxado pela igreja como, olha lá, sabe, não deu certo, o cara, tá vendo, ó, esse aí é mais um falso cristão, e aí o cara tá na luta, cara, tá na luta. Por isso que nós temos que ter essa pós-modernismo trouxe esse assunto de maldição hereditária. Maldição hereditária. Vamos passar um azeitinho ali nas paredes da sua casa e toque no manto. Vamos tocar no manto lá que você vai ser curado. O outro tem um pescoço cortado, aí cai sangue lá no manto, toca no manto do cara por não sei quantos reais. Aí pega um feijãozinho que você não vai ser infectado pela Covid e o próprio cara pega o Covid. Entende? O pós-modernismo, cara, é ridículo. Então são uma salada de críticas que eu faço, uma salada mesmo. Porque é uma salada de heresias. Entendeu, cara? Isso. Beleza, show de bola. Bora avançar mais o assunto aqui. Falando sobre essa ideia pós-moderna, né, ratificando aqui esse conceito que já foi estabelecido por nós, acho que o homem pós-moderno ele parte da ideia de que não existe uma verdade absoluta. Né? Então, a gente vê esse tipo de ideia, como a moda da sociedade. Né? Você vê uma pessoa que fala assim, olha, não existe verdade absoluta. O que existe é apenas conceitos baseados na cultura do indivíduo. Então, isso é encarado na sociedade como humildade, como
um certo altruísmo, uma certa inteligência, que quem pensa assim, de certa forma, tem até mais prestígio na sociedade, né? E aí a gente vê esse mesmo tipo de ideia dentro da igreja. Você vai, por exemplo, a gente está aqui combatendo as heresias, né? O nome da página sugere isso, não a heresias. Então, toda postagem que a gente faz gira em torno desse tipo de assunto, não a heresias. Só que a gente está tendo que lutar e está tendo que explicar o óbvio para quem já deveria saber, ou seja, os cristãos. A gente está tendo que explicar coisas que estão explícitas na Bíblia e que todo cristão saudável deveria saber disso, né? Basicamente, quem tiver argumentos do tipo, ao invés de brigarmos, nós devemos nos amar. Por que não Nos temos um unir. diálogo mundial? Vamos ouvir as ideias, né? Poxa, se a gente é cristão, por que a gente fica se degladiando, né? Como se o cristianismo fosse um cartaz dos testemunhas de Jeová, né? Um campinho verde, todo mundo brincando de mãos dadas, sorrindo, brincando com o leão, uma coisinha bonitinha. Essas pessoas simplesmente não fazem ideia da história do cristianismo. A história do cristianismo ela foi baseada em debates teológicos, né? Se não tivessem havido os grandes debates teológicos, hoje nós não teríamos mais o cristianismo como ele é. Nós teríamos apenas uma coisa deformada, uma coisa que não tem nada a ver. Mas, de certa forma, eu até entendo essas pessoas. Elas partem, por exemplo, vou até pegar essa passagem, vou pegar um exemplo lá de Romanos 12, 18, que diz assim: se possível, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então a pessoa pega isso daqui, ó, tá vendo? O apóstolo Paulo disse que é para a gente ter paz com todos os homens. Mas ele fala aqui baseado no contexto, ele fala para que a gente tenha paz, né, diante de coisas insignificantes. Por exemplo, se você tem uma divergência com o irmão, por exemplo, se o irmão acha que beber cerveja é pecado, não crie casa por causa disso. Isso aí é uma coisa ínfima, é uma coisa irrisória. Tem de paz com esse irmão. Agora, no quesito batalhar pela verdade, batalhar pelo evangelho, pelas doutrinas centrais, em nenhum momento, em nenhuma parte da Bíblia você vai ver qualquer tipo de versículo respaldando que o cristão tem que adotar uma postura passiva diante de tudo que está acontecendo. Pelo contrário, o que a gente vai ver lá no livro de Judas, né, na epístola de Judas, olha o que ele diz no verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então a gente vê aqui que Judas, ele começa escrevendo sua epístola com uma ideia central, uma ideia primária. Ele tentou escrever essa epístola para ratificar a ideia da salvação, da santificação para a igreja, e ele sorrateiramente muda o intuito dessa epístola, instruindo que a igreja batalhe pela fé. O que a gente não sabe, o que muitas pessoas não sabem, é que Judas estava num cenário catastrófico, né? Judas e João, em algumas passagens, eles citam que quem nega que Cristo veio em carne é mentiroso. Então, isso, na verdade, gera o gnosticismo se implantando desde aquela época. Ou seja, o gnosticismo ele rejeitava a ideia de que Cristo tinha um corpo carnal, de que Cristo era espírito, porque eles associavam que a matéria era má, e logo a matéria sendo má, Deus não podia encarnar na matéria. Então, os apóstolos já começaram a se posicionar contra esse tipo de, contra esse tipo de heresia. E Judas ele vai mais adiante e diz assim: Judas, só para deixar claro, não é o Judas o traidor, tá? É o Judas o meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago também. Ele vai dizer: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Jesus. Ou seja, ele deixa claro que a ameaça ela não estava vindo de fora, mas ela estava vindo de dentro. Ela estava saindo de dentro dos arraiais cristãos da época. Então, essa ideia que a gente tem que ter, não é porque uma denominação se auto-intitula cristã que ela é cristã pelas vias de fato. Mas, pelo contrário, a gente tem que analisar a pregação, a gente tem que analisar se o que está sendo ensinado ali é bíblico. É essa cultura que o povo evangélico não tem. Hoje a gente se vangloria, nós somos 1/3 da população brasileira, e o Brasil nunca foi tão corrupto.
o Brasil nunca foi tão corrupto. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe sobre uma situação que ela assumiu agora a direção de uma escola que essa creche, na verdade, é mantida pela nossa igreja, né? Então, ela foi escalada para tomar conta da direção, dirigir lá, né? E aí, fiquei surpreso, porque a ideia é contratar pessoas que sejam evangélicas, pessoas que tenham a mesma visão, até porque a igreja não mantém aquilo lá só por uma mera ação social. Não, muito pelo contrário. A igreja mantém a creche, que é justamente como um grande campo de evangelismo ali para aquelas famílias. E hoje eu fiquei perplexo em saber que a coordenadora, que é evangélica, entre aspas, né, da Assembleia de Deus, estava desviando merenda. Então a gente vê, Caramba, cara. Geraldo Alckmin. é incongruente com a vida cristã. A pessoa diz que é da igreja, mas as suas atitudes são outras. Isso é fruto de falta de pregação, falta de doutrina. As pessoas acham que não tem problema fazer esse tipo de coisa. Então, as pessoas acham que ser cristão é concordar com tudo, achar bonitinho tudo e não questionar nada, né? Essa é a ideia que as pessoas têm do que é ser cristão. Eu queria aqui aproveitar deixa para indicar um livro que é muito bom. Vou até compartilhar aqui a tela. Esse livro aí é do John MacArthur, né? A Guerra pela Verdade. Meus irmãos, esse é um livro de apologia pura nessa era pós-moderna. Aqui nesse livro ele aborda uma linguagem mais filosófica da coisa. Inclusive ele faz muito uso da carta de Judas, né? Porque Judas ele instigou a igreja a batalhar pela fé. Então, em suma, esse livro ele vai dar argumento para que o cristão ele saiba se posicionar nessa era mais pós-moderna. Sobre essa questão aí que você está citando aí e tal, de corrupção né, a gente, como você falou, né, pô, uma parte imensa do Brasil é dita evangélica e olha a podridão que nosso país vive. Nós mesmos, muitas das vezes, né, não cumprimos o ID como deveríamos. Então, é algo realmente a ser cobrado, né, de nós para outros, né? Nós devemos nos posicionar sempre. E chega a ouvirmos, né? Não sei a escola que você está falando, a respeito de quem é também, até por ética, né? É legal citar, né, a pessoa e tal. Mas é aquela coisa, né? Seria bom, né? Até chamar essa pessoa e conversar com ela, sabe, o Caio, para saber o que levou a pessoa a fazer isso. Eu sei que mau caratismo existe, mas, poxa, cara, a pessoa é salariada. Aí tira a merenda das crianças, cara. Parece o Geraldo Alckmin aqui que tava tirando merenda da criançada da escola pública. E por aí vai. Ô Felipe, você é de qual cidade mesmo, cara? Sou de Rio Claro. Rio Claro, lá de Campinas também, né? Próximo, né? Praticamente. 80 km, Então, mais ou menos. perto. E aí você tem notícias dessa, cara. É triste, sabe? Eu vi uma foto, isso num grupo do Facebook, de um senhor, né, sentado, tentando vender, se eu não me engano, era milho, alguma coisa do tipo, e uma criança deitada do lado. E essa foto era próximo a uma igreja, era tipo na parede de uma igreja, onde os fiéis entravam. Aí eu paro e penso, né? Uma igreja daquele naipe, daquele Porsche top, dizer assim, top, cara. Deve ser monstra por dentro, como se diz aqui, né, em Campinas. Show de bola, né? Aquele jeito top mesmo. Aí você passa e vê que os verdadeiros templos, né, os verdadeiros necessitados, não sei se o rapaz era cristão, tava ali, cara, sem ninguém para ajudá-lo, sabe? Então a gente vê realmente que o amor se esfriou a tal nível que eu não posso ter como comum isso, cara, achar comum isso, entendeu? Achar comum eu passar o meu Natal aqui. Teve uma certa ocasião que eu estava indo comemorar o Ano Novo, o Natal, não me lembro, com amigos cristãos também. E nós saímos e no sinaleiro tinha pessoas pedindo dinheiro. Não, era comida, cara. Comida para ter uma ceia com a família. E aí eu falei, onde é a sua casa? Não, nós não moramos numa casa.
Nós moramos ali, tem um rio ali, Capivari, aí nós estamos acampados ali. Cara, pelo amor, velho. Ali me... Falei, a igreja fazendo... Eu tinha saído numa igreja, tava farta de coisa dentro. Farta de coisa dentro. De coisas dentro. Cara, aquilo ali me destruiu. Nós fomos para a igreja, pegamos as coisas e levamos para eles, sabe? E aí você viu a felicidade, porque eles só queriam uma noite diferente para eles. Cara, foi muito, sabe? E a gente vê pessoas fazendo isso aí, sucateando, roubando, furtando alimento de criança. Eu fico indignado, verdade. Desculpa desabafar, velho. Não, tranquilo, é inadmissível. A mesma indignação que tu estás aí agora, eu também fiquei, quando fiquei sabendo. É triste, é lamentável, né? Mas é falta de evangelho, essa que é a verdade. Ô, galera, deixa eu falar para vocês aí, eu vou ter que partir. Vou ter que ir nessa mais cedo, tá? Pelo fato aí de compromissos. Tenho, como o irmão Caio sabe, eu também tenho trabalho de madrugada. Eu estou praticamente virado. Eu trabalhei a madrugada e eu tenho uns afazeres aqui para amanhã. Tá tudo certinho para eu estar executando. Então peço desculpa, eu vou ter que deixá-los. Tá bom? Então vou deixar um abraço para todo mundo aí. Foi um prazer, tá? Irmão Atos, obrigado por ficar com a gente aí. O irmão Atos é um cara totalmente centrado na palavra. Vou conversar com ele também, depois conversar com vocês a respeito. E vai ser bacana aí essa conversa entre nós, tá beleza? Fechou. Que isso, Coxa? Eu que agradeço a tua participação, ter disposto do teu tempo aí. Eu já tenho tá certo. E vamos esperar a próxima live aí. Vamos ver o que a gente vai falar. Vamos esperar sim. Deus abençoe. Forte abraço. Fiquem com Deus, Felipe. Foi um prazer. Caio, mais uma vez. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. A minha continência para vocês, hein? Boa noite. Beleza. Obrigado, Constantino, por ter participado. Bom, eu e o Felipe, a gente vai dar uma finalizada aqui na live, né? Já estamos aí com 1h10 de live. Acho que já deu para a gente entender como que a igreja precisa se posicionar, né? E queria deixar esse espaço aqui, né, antes de eu finalizar, para você, meu irmão, dar o seu parecer do que a igreja precisa fazer, como que a gente tem que se posicionar, nos apresente de certa forma, uma solução, né, para todo esse cenário catastrófico. Assim, não sei se o pessoal está me ouvindo muito bem aí, porque eu tive que trocar o fone para poder pôr o celular para carregar. Não, tá tudo então, ok. Tudo ok? O meu ponto de vista é que, claramente, a igreja está cheia de coisas que não é o Cristo. Né? Não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a Bíblia. É totalmente um evangelho superficial. O que eu acho que a gente tinha que fazer é realmente voltar a reevangelizar o que a gente chama de evangelho. Expor a palavra. Tem gente que está muito cheia de ideologia na cabeça também. Tem gente que vai muito para ideologia de esquerda, principalmente que é totalmente uma oposição ao cristianismo. Tem lá o pensamento grinchiniano, que já encheu as igrejas também, a questão de destruir a cultura. Né? A cultura nossa ocidental antigamente era muito voltada para o evangelho, hoje já não é mais. A questão de escola mesmo, as crianças hoje já na escola já começam a aprender que esse fim da família. Eu não entendi mais como a família é, a base, como a família é, né? A base sólida da família já não conhece mais, não acredita mais, a família já não tem mais esse valor cristão, coisa que o pai e a mãe devem ensinar desde pequeno. Esses dias aqui na minha cidade teve uma escola, um pessoal de uma escola particular aqui, onde a mensalidade é mais de R$2.000, e estava com uma bandeira do partido PCdoB, né, Partido Comunista Brasileiro, né, e deu uma repercussão enorme. O pessoal que às vezes acompanha a página de política viu lá o pessoal da escola particular, não sabia nem o que é comunismo, né, provavelmente não aguentaria um dia no país comunista segurando uma bandeira comunista. Isso é uma doutrinação que começa desde pequeno. E é um problema hoje também nas igrejas. Tem igreja que segura bandeira vermelha e a gente conhece também muitos pastores, né, que ensinam isso dentro da igreja. O que a gente tem que fazer é realmente não se conformar, né? Nem já diz a própria escritura, não vos conformeis. A gente tem que voltar a pregar o evangelho, doa quem doer, né? Como também diz lá o versículo,
ser fiéis até a morte. A gente vai ter a coroa da vida com Jesus, e eu acho que esse é o prêmio máximo que a gente tem que ter. Não tem que se preocupar com... tem algumas pessoas que às vezes ficam quietas com medo de perder seguidorzinho lá no Instagram, seguidorzinho na página, né? Deixar que alguém compre esse livro por falar a verdade, mas a gente tem que falar a verdade, do aqui do ler, né? Eu fico feliz que os irmãos aqui também me chamaram para poder contribuir, colaborar com a página, e é isso que eu tenho que falar para hoje, né? Hoje a gente tem que voltar ao Evangelho, realmente. Exatamente, faço das suas palavras as minhas. E para finalizar, eu queria usar até um exemplo de um general, né, que ele ficou muito famoso na Guerra Civil Americana. O nome dele é William Sherman. Esse general ele ficou muito famoso por causa das estratégias que ele fazia que davam sempre certo. Então ele foi um excelente comandante de guerra, foi um excelente estrategista, mas ele ficou ainda mais famoso por uma frase que ele disse. E essa frase diz assim: a guerra é o inferno. As pessoas simplesmente não entendiam. Como é que o melhor estrategista, o melhor comandante dos Estados Unidos pôde falar que a guerra é um inferno se o que ele sabe fazer de melhor é lutar, é guerrear? E aí, a biografia dele conta que o motivo dele ter dito essa frase é porque ele realmente detestava a guerra. A guerra não traz nada de bom, a guerra é vil, é sempre violenta, traz catástrofes, nunca deve ser romantizada. E qualquer pessoa sensata nunca deve desejar entrar em guerra. Mas há períodos em que o mal se torna tão grande em que não batalhar pela verdade, não batalhar pelo que é certo, se torna um mal ainda pior. Então, o cristão ele nunca deve desejar entrar em conflito, ele nunca deve desejar criar um atrito, mas ele precisa estar pronto para entrar no conflito, na guerra pela verdade, quando se faz necessário. Esse é um tempo que se faz necessário batalhar, é um tempo que se faz necessário lutar, né? O Evangelho de Cristo ele tem sido achincalhado, ele tem sido diminuído diante de uma sociedade pós-moderna. Eu sei que é um tema muito complexo, a gente assim, passou muito rápido, é uma breve pincelada só para a gente entender o conceito, tem muito mais coisa, é um tema muito robusto, não dá para falar só numa live, né? É muita coisa, mas eu acho que já deu para a gente entender que a gente não tem que, por essa ideia de, eu vou naquela igreja, eu vou naquela denominação só porque eu estou me sentindo bem, porque o que o pastor, o pregador, o líder religioso está falando lá me agradou. Não, a gente tem que analisar biblicamente, a gente tem que passar pelo crivo das escrituras, né? Eu vou até botar o comentário aqui do irmão Atos, né? E ele fala que a solução, que eu acredito que sintetiza tudo que a gente já falou até aqui. Olha para as veredas antigas, essa é a solução, voltemos às escrituras. Então, nunca se fez tão necessário, de fato, a gente voltar para a escritura. Eu sempre digo, acho que o irmão aqui vai concordar comigo, é de que hoje nós precisamos de uma nova reforma protestante. Nós precisamos de novos Martinhos Luteros, nós precisamos de novos João Calvinos, nós precisamos de novos Hus, né, John Hus, que foi também um pré-reformador. Então, a gente precisa de novo, o cenário ele é outro, né? Esses homens eles batalharam lá no século XVI, foi um desafio peculiar da época, mas hoje nós temos novos desafios e a gente não pode se prender, né? Eu falo nós, os reformados, a igreja reformada, a gente não pode se prender ao passado. A gente sabe falar sobre tudo, do que Martinho Lutero fez, as institutas de Calvino, a gente sabe falar sobre tudo isso, mas quando a gente se vê diante dos paradigmas atuais, contemporâneos, a gente trava, porque está precisando a gente batalhar na nossa guerra atual. A gente tem um conflito, a gente tem um desafio atual. Eu não estou falando que a gente tem que esquecer o passado, a gente não tem que estudar a história da igreja, a gente precisa estudar, mas a gente também não pode negligenciar o que está acontecendo no cenário atual. E a gente precisa se posicionar, meu irmão. Se posicionar porque é um tempo extremamente difícil, é um tempo extremamente relativizado, idiotizado. Essa é que é a verdade. E você está tendo que explicar o que é óbvio. Tem que fazer o desenho da explicação e depois tem que explicar o desenho da explicação. E as pessoas ainda assim não querem entender. Então, acho que é isso, né? Eu acho que a live foi muito produtiva. Acho que ficou dentro daquilo que a gente propôs desde o início. Eu queria agradecer você que ficou até o final assistindo essa live. Eu espero que você tenha sido abençoado com tudo que foi posto aqui, né? Eu sempre converso com o Felipe, com
e com Constantino, de que a gente precisa, de fato, continuar nessa mesma pegada, né? Continuar nesse mesmo ritmo, postando, ainda que as pessoas comentem coisas desagradáveis, mas a gente precisa estar nessa vibe, né? Então é isso, pessoal. Exatamente. Queria agradecer a participação de todos. Quero que vocês sejam muito abençoados com essa live. Compartilhe essa live, se você acha que foi produtiva, foi proveitosa. Compartilhe aí no seu feed. E tem muitas pessoas que não acompanharam ao vivo, mas que depois vão assistir a gravação, né? Então é isso. Aqui é minha saudação, meu agradecimento. E fique com Deus. Irmão Felipe, quer falar mais alguma coisa? Não, só para a gente não esquecer que a gente é a igreja é a sal da terra, a luz do mundo. Né? Exatamente. Então é isso aí. Boa É noite isso a aí, todos. pessoal. Fique com Deus e até a próxima live. Um abraço.